Hoje é 23, mesmo que não seja 23. Boa. Ok? Programa 23. A gente falou da música Amanhã é 23, mas hoje é o 23. Pô, eu não conheço essa música, pô. Ah, conhece. Conheço? Conhece. Amanhã é 23? Kid de Abelha, Amanhã Kid é de Abelha, 23. Amanhã é 23. Você, Amanhã... você é do tempo de Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens. É verdade. Ó, você é desse tempo, você vai falar que não? Tu Você... lembra dos Camisas de Vênus? Claro, Ah, claro. Cinca Xambó, né? 7 dias para o fim do mês. Ó, tô até cantando agora, cara. Não é da minha época. Camisa de Vênus cantava o Cinca Xambó, né? Cinca Xambó, Pô, isso em aí. 1963, nos idos de 63, Muito bons né? tempos aqueles. Muito boas músicas que não voltam mais. Oh, com certeza. Tocava no Toca-Fitas. Fitas de gaveta. Sim, que o pessoal roubava, né? Dava pendurado aquilo lá. Aliás, Carlos Nostalgia. Alberto Pinheiro dava roubar serviços automotivos. Com o multimídia, isso aí conseguiu ser, porque hoje o trabalho é tão grande para você arrancar que é melhor deixar lá, né? E assim, hoje não funciona um no outro carro, então praticamente acabou o roubo disso daí, cara. Não é? Porque você não consegue usar em outros tipos de carro, né? Então, Você desestimula, né? Você consegue. estimula. Não se rouba muito mais. Que antigamente roubava-se o carro, som, né? No meu tempo de perito, kit polícia, hoje em dia já não acontece mais isso. Hoje o cara entra para pegar algum objeto dentro. Né? Objeto, celular Mas- principalmente, né? Carteira, essas coisas. Tudo bem? Tudo bem. Programa 23, hein? Chegamos lá. E hoje, raiz, hein? Hoje é um programa técnico, digamos assim. Técnico raiz, entendeu? Isso. Falando de carro mesmo, mas assim, aprofundar no Isso aí. assunto. Pra quem conhece e pra quem não conhece. Meu caso. Também, claro. Né? Meu caso que eu não conheço nada. Conhece um pouquinho. Eu tô enganando há muito tempo, né? Essa que é a verdade, né? Estamos muito bem acompanhados e hoje estamos voltando com o vídeo, mas daqui a pouco eu vou falar do vídeo. Primeiro vamos falar da mesa. Estamos trazendo o Marcos Fernandes, Grande Marcão. da Car Concept, Exatamente. Velho de guerra. que é uma empresa relativamente nova, Sim. mas o Marcos já é veterano, certo? Já. No ramo. Já. Tudo bem, Marcos? Faz Tudo. tempo, hein? Tudo bem, boa tarde. Tem um tempinho já que participamos do programa, estamos de volta aí para agregar um pouco de conhecimento também e aprender. Aliás, vocês estão num ramo muito parecido, né? Que é... Sim, o Marcão, ele mexe também com... A mecânica dele, né? É o forte dele, né? Sei. Eu não mexo com manutenção de diesel, né? Então o Marcão tem esse know-how e eu até consigo indicar os meus clientes de diesel pro Marcão. E ele me indica os de funilaria e assim a gente vai levando a vida, né? Uma parceria inicia o tempo todo. O Marcão Até- trabalhou muito tempo em pós-venda, em concessionária, Audi, BMW, Mitsubishi, então ele tem esse know-how. Não, e principalmente Mitsubishi, né? Então você tem esse conhecimento, né? Só de Mitsubishi, a primeira marca que eu trabalhei aqui em Santos foi nos anos 90, final, começo já, na época... Foi a primeira concessionária Mitsubishi em Santos, né? Tava no começo, não tinha nem a fábrica em Goiás. E de lá para cá, ela teve um crescimento, né? Vários carros que vieram para o Brasil, a fábrica também da Mitsubishi em Catalão, Goiás, que até hoje. Eu estive lá. Isso Estive lá em Catalão, na muito fábrica. legal. E agora fazem 2 anos que eu saí da concessionária, foi a última que eu trabalhei foi a Mitsubishi, e abri meu próprio negócio hoje com todo esse know-how, como o Cláudio falou, né? O Carlos falou. Então, trabalhei já com BMW, com Audi, com Mitsubishi, trabalhei um pouco com Land Rover também. E aí juntamos todos esses conhecimentos dessas marcas. Hoje estou com a oficina Car Concept, tem 1 ano e 3 meses, né? E graças a Deus estamos indo muito bem lá. E levou a confiança, né, do cliente, né? Porque a pessoa que te conhece, que tem um Mitsubishi, tem um diesel, ele vai Isso, nas mãos específicas ali, né? Esse foi um dos pontos, né, que eu quis abrir a oficina justamente por isso, né? Eu tinha que ter o cliente, né? Então, como eu já tinha muito conhecimento na área, vários clientes, isso foi um ponto muito positivo para mim. Hoje, graças a Deus, estou com a oficina com esse tempo e bastante cliente indo à nossa procura. E para turbinar esse podcast número 23, Boa, hein? para potencializar, aumentar o número Criativo ao de máximo, cavalos né, do nosso motor, nós vamos voltar ao vídeo. Como há muito tempo nós não tínhamos convidados por vídeo, Sim. nós vamos trazer de novo, e vamos trazer de novo o vídeo, e pela primeira vez, o Juliano Andrade, que é o homem que manda em tudo lá na Master Cooler e que cria os próprios produtos. A Master Cooler ela trabalha muito com a criação, né? Com o novo, com a vanguarda, e principalmente nessa área de potência, nessa área de turbinar motores, de melhorar motores, tornar para Personalizar, né? personalizar, exatamente.
Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Alta Aventura, Juliano Andrade, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiramente, gostaria de me apresentar, né? Meu nome, como você me disse, Juliano Andrade. Eu sou especialista em performance automotiva. O nicho que a Master Cooler é focado, né? É em arrefecimento. E nós desenvolvemos produtos que realmente fazem a diferença. Inclusive, né, com o colega aí comentando sobre Mitsubishi, sobre Land Rover, né? Nós desenvolvemos produtos que aumentam muito a performance e resolve o problema de arrefecimento, né? Land Rover, Mitsubishi tem muito problema de aquecimento. Nós temos aqui na Master Cooler a solução e temos uma história bem legal para contar para vocês aí. Opa! Então conta! Aqui não tem não fazemos muitos rodeios, não. Então tá bom. Então. Bom, a Master Cooler, eu particularmente já trabalho há mais de 30 anos no mundo de arrefecimento, né? Comecei com 12 anos com meu avô me ensinou os primeiros passos, uma história legal, interessante. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a Master Cooler, nosso Instagram é Master Cooler Performance, né? Lá tem um pouco da nossa história. YouTube Master Cooler Brasil, nós já temos muitos vídeos que a gente mostra o que a gente faz. Hoje a Master Cooler também conta com, a gente dá cursos de mecânica e cursos de preparação automotiva para turbinar carros, totalmente online. Temos mais de 7 mil alunos, então a gente está com um trabalho bem legal na internet, maravilhoso. E sucesso, né? É isso aí. E como é que trabalha? Eu vi um pouco da história, eu fui ao site da Master Cooler, eu vi um pouco da história. Como é que é esse trabalho, como é que ele começou? Como é que é o trabalho de preparação de carro? Como é que você... Foi assim, querido. Eu brinco, né? Que foi na época do Velozes e Furiosos, né? Eu assisti os primeiros filmes, né? Gostei muito, já mexia já com oficina, tinha oficina de radiadores, né? Aí comecei a trabalhar, eu tenho a logo da Master Cooler, é um Palio, né? Comecei a trabalhar, turbinei o carro, fiz um monte de modificação. Aí comecei a entrar nesse mundo da arrancada, né? Então a gente começou a fazer intercoolers para carros de arrancada, aftercoolers, ice coolers. A gente começou a trabalhar, começou a desenvolver, começou a crescer dentro desse mercado, né? Aí entramos no off-road, porque assim, qual o maior problema que hoje existe no off-road? O cara entra com o Jeep, né, dentro de uma trilha ou de um local muito acidentado, acelera, dá toda a potência, o carro está parado, está atolado, e o que depende? Depende do radiador para refrigerar, né? Aí nós íamos desenvolvendo produtos novos e radiadores novos para aumentar essa performance, para melhorar. E aí, nisso, a Master Cooler foi crescendo. Hoje nós contamos com 42 colaboradores, né? Montamos uma fábrica de peças de alta performance para linha, fazemos para carro drift, fazemos peças para off-road, para arrancada, para track day. A gente faz basicamente isso. A gente faz peças de alta performance. E estamos entrando na linha diesel também, fazendo radiadores especiais e kits para Land Rover, para Mitsubishi mesmo, para a linha Toyota, e muda muito o carro. Posso contar alguma coisa para vocês do que acontece, como é o nosso trabalho. O debate está aberto aqui, o assunto é técnico, o Marcos já está aqui, já está com Mitsubishi, diesel, radiador. Fala um pouquinho, Marcos. Vamos lá. Quando a gente trabalha muito tempo durante montadora, a gente fica um pouco preso porque tem que seguir o que a montadora pede, né? Então, eu sei desses upgrades que tem, a deficiência de algumas coisas que o carro vem para o mercado, e durante a vigência do carro na garantia de fábrica, o próprio proprietário, por mais que ele queira, não pode fazer isso. Tem que esperar acabar a garantia do carro para, de repente, procurar até a empresa, né, e os recursos. E eu pude... Isso que você está falando tem toda uma verdade, porque quando na linha da Mitsubishi que fazia o Rally dos Sertões, todos os carros eram modificados, não era o mesmo carro que é vendido para o mercado, né? Nossa, na linha de montagem, né? Sim, exatamente. E eles tinham peças que eram feitas fora da montadora, que eram carros para rally mesmo, e é o que ele está falando, é justamente isso. Tudo que a montadora não manda para o mercado, faziam-se nesse segmento de melhora, performance de arrefecimento, de própria pressão de óleo, turbina, tudo era modificado. Era um carro que você não encontrava peça para o mercado nosso de concessionária. Eu quero fazer uma pergunta. Ô, Juliano,
Eu sou da tua geração lá de 30 anos atrás, talvez. O que hoje o pessoal pede hoje mais para modificação de carro? O que você faz mais? Você instala turbo, você intercooler? Qual é que o pessoal pede mais hoje? A molecada, assim, digamos assim. Bom, é uma boa pergunta. Assim, ó, querido, a gente faz muita peça para carros de drift. Então, assim, ó, drift, bom, a gente atua em todas as áreas de performance. Falar em performance é com a Master Cooler, né? Então, assim, ó, aumenta a potência e o que acontece? Quando você aumenta a potência, bate numa parede, que é a temperatura. Quando você chega em temperatura, acaba o acerto. Então, o que a Master Cooler focou? Em melhorar a performance de arrefecimento. Para quê? Para aumentar a potência, para aumentar combustível, acerto e tal. Então, a gente faz muito intercoolers e radiadores de maior troca térmica. Então, assim, ó, quanto mais você refrigera, mais você consegue dar potência e abre um leque de acerto no equipamento, né? Então, assim, ó, na parte, vamos falar assim, seu objetivo, na parte da Mitsubishi, tá? Hoje, a Master Cooler, nós desenvolvemos, é um trabalho que nós fizemos dentro da empresa, eu brinco que é barriga no fogão, a gente desenvolveu mesmo. Não existia no mercado ainda. Nós fazemos um radiador que ele refrigera muito mais, praticamente o dobro. Tem alguns modelos que quase o triplo da refrigeração do que vem de montadora. E aí, o que acontece? A partir do momento que a gente desenvolve um radiador que tem tanto poder de troca térmica, a gente tira aquela hélice viscose, que isso vem de fábrica, né? Que é aquele ventilador mecânico, né? No carro. A gente tira aquele ventilador mecânico, por quê? Porque o nosso radiador, ele se dá o luxo de colocar uma ventoinha elétrica. Porque a ventoinha mecânica, ela é muito superior a uma ventoinha elétrica. Então, se você pega um radiador original e coloca uma ventoinha elétrica, o carro ferve, ele dá problema, aquecimento. Como o nosso radiador ele é muito superior na troca térmica, você dá o luxo, sim, de colocar uma ventoinha elétrica. Quando a gente tira essa ventoinha mecânica, assim, ó, isso é testes que a gente faz no dinamômetro. Se procurarem no Master Cooler Brasil, lá no nosso YouTube, aparece muito, eu mostro muito tudo em dinamômetro. Vem aí 3, 4, chegou a vir 6 kg de torque a mais de tirar a ventoinha mecânica e poder pôr elétrica com o nosso radiador. Então, pessoal, quantos cavalos dá de potência do radiador? Nenhum. Mas ele, sim, ele aceita uma ventoinha elétrica, tira-se aquela ventoinha mecânica, que ela rouba muito o brinco, né, com a freio de mão, ele segura muito a ventilação do motor. Sobra mais pro motor, né? Uhum. Isso. Então, assim, ó, você ganha, o que você ganha? Você ganha porque quando você tira aquela hélice, você acelera e a rotação do motor, eu brinco, né? Você acelera com a hélice, o motor Quando você tira aquela hélice mecânica, o motor fica livre. Então você acelera, o motor dispara e entra muito mais rápido. Entendi. O que acontece? A turbina entra mais rápido. Por quê? Porque a turbina ela é um turbocompressor que trabalha com os gases do escapamento. Uhum. Então a turbina entra mais rápido, aquele lag entre você acelerar e o carro responder é muito mais rápido, então a impressão de potência vem também lá, depende do modelo, chega a vir de 7 a 10 cavalos de potência de tirar aquela hélice. Então, assim, ó, tirou a hélice, ganha cavalaria, ganha torque, ganha velocidade, a pressão de turbo aumenta, né? Por quê? Porque entra mais rápido, né? E a gente se especializou nessa parte em radiadores de intercooler. Então, o que o intercooler faz? Nosso intercooler, ele refrigera mais do que o original. Então, ele tem maior performance, maior vazão, maior troca térmica. Quanto mais frio o ar, mais oxigênio. O que queima o combustível? Oxigênio. Então, o que acontece? Quanto mais frio o ar, melhor a queima, melhor o consumo, fica mais econômico, mais potente. Eu vou explicar para o Paulo aqui. Vou explicar para o Paulo o que é o intercooler, porque o Paulo não é um cara especialista. O intercooler, Paulo, até para nossos telespectadores ouvintes, ele refrigera o ar antes dele entrar dentro da câmara de combustão. Certo. Então, com o ar mais frio, ele consegue um volume maior. Se eu estiver falando bobagem, você me ajuda, Juliano. Injeta combustível. E aí perfeito. O único que fala bobagem aqui, a partir de agora sou eu. Vocês três são especialistas. Então, você consegue colocar uma quantidade maior de mistura oxigênio e combustível dentro da câmara e, por consequência, a explosão vai ser mais forte. Então, você conseguir refrigerar esse ar para um veículo de alta performance é essencial. É aí que ele fala em aumento de potência sem aumentar a cavalaria, sem aumentar os cavalos. Exatamente. Agora, uma outra pergunta, sem querer que você conte seu segredo, né? Marcão, vamos lá. A gente sabe que a frente do carro é limitada em relação de tamanho. Se você consegue um radiador que refrigera 3 vezes mais,
Nós vamos pegar um radiador de 2 metros de largura. Largar ele. E você não tem 2 metros de largura. Você mudou material, você mudou espessura. Dá para contar o segredo aí mais ou menos ou não? Dá, querido, é o seguinte, é assim, ó, a Master Cooler trabalha com upgrade, ou seja, você tira o sistema original e coloca o sistema nosso, você ganha performance, economia, desempenho, uma performance incrível, ultrapassagem, consumo, tudo isso você ganha com o nosso equipamento, isso é real. Então, nós desenvolvemos uma colmeia, ou seja, ali o bloco de troca térmica em alumínio, só que assim, para você ter uma ideia, a Mitsubishi, vou lá no Mitsubishi, eu posso falar em Land Rover, eu não paro mais, 3 dias para falar. Então assim, hoje você tem no Mitsubishi lá em torno de 20 milímetros de colmeia, de espessura, vem de fábrica, tá? Então você tem uma colmeia de alumínio com 2 caixas de plástico, uma liga de carbono, tá? Porque não é simplesmente, a gente fala assim, a caixinha do radiador de plástico. É de plástico, mas ela tem uma fibra de carbono, ela tem uma liga para poder resistir à temperatura e não derreter, não explodir. Então ela dilata e quando o radiador esquenta, aquela caixa plástica, ela dilata, segura a pressão, refrigera, ela retrai. Mas isso é uma tecnologia desenvolvida. Okay? Na Master Cooler, nós fazemos o radiador blindado, ele é totalmente em alumínio. Então, o que acontece? Ele tem uma performance maior, ele aguenta uma pressão maior, apesar de não existir essa pressão maior. Por quê? Só existe uma pressão maior do que a determinada pelo fabricante, desde que tenha algum problema mecânico. Mas tem válvula termostática, quer dizer, ou seja, você trabalha dentro das especificações de montadora, dentro da pressão e temperatura do meu radiador. Qual é a diferença do meu radiador para o radiador original? Por exemplo, eu tenho um radiador para Mitsubishi que ele tem 40 milímetros de espessura, ou seja, ele tem o dobro da espessura do original, sendo que ele encaixa no espaço original, você não precisa cortar o carro, você não precisa cortar nem o parafuso, tira o original e coloca o meu. Nisso, você pode, a gente faz um retrabalho de espaço, a gente faz um reaproveitamento de espaço. Por quê? Quando você tira o original e tira aquela ventoinha mecânica, você vê que abre um espaço muito bacana ali. Aí a gente retrabalha ali a parte de eletroventilador, a gente coloca um eletroventilador de 500 watts, a gente faz um defletor, quer dizer, a gente retrabalha dentro das condições do carro. Por quê? Para que a gente manda equipamento para o Brasil todo, já começamos a mandar para fora do Brasil. Então assim, para que a pessoa não tenha que fazer nenhum tipo de modificação. Entendi. E essa é a diferença. Então o nosso bloco de troca térmica é o dobro, chega a ser quase, em alguns casos, o triplo do bloco de troca térmica do original, sendo que utilizamos os espaços originais do carro. A gente não modifica nenhum tipo de espaço, não é necessário cortar o carro, não tira a originalidade do carro. Tanto que, se você quiser depois tirar o nosso equipamento e voltar para o original, é só montar. Nós focamos muito nisso. É engraçado, antes de estava vindo para cá, nós desmontamos um radiador de uma Evoque, estou lá, né? E você tem que remover o para-choque do carro, porque é tudo apertado. Você pega o condensador, vai junto com o radiador, somando os dois, você pega os carros antigos, né? É muito fino. Então, assim, não tem espaço. Uma Evoque tem que desmontar o para-choque inteiro para você fazer uma manutenção. Você não tira, né? E é interessante, porque você reaproveita essa dimensão, não tira a originalidade, né? As mangueiras, conectores, tudo a mesma medida. Isso é bacana. E além disso, é assim, é a performance, porque veja, eu tenho uma Hilux, né, que eu montei equipamento, que eu brinco, o piloto, né. Eu vou falar uma coisa para vocês, talvez seja um pouco absurdo, mas eu vou ter que falar, né. A minha Hilux é uma 1414 3.0. Eu montei o equipamento e fiz o remapeamento, a gente fez o Stage 1 nela, que é o básico, né. E eu viajo com ela, viajo muito, eu adoro, eu acelero, né. E se você andar com ela entre 80 a 100 e 110 por hora, ela faz 16,6 por quilômetro litros. Ou seja, eu faço 16 quilômetros por litro no diesel. Isso é uma coisa assim que é fora da curva, né? Sim. Aí assim, mas se eu acelero, a potência dela, assim, ela é muito forte. Ela distraciona o terceiro, pra você ter uma ideia. E assim, ficou muito legal. E aí eu digo para você, para mim viajar com ela, para fazer uma velocidade média, que na verdade não é o correto, né? Mas se você quer acelerar 140, 150 por hora, eu faço uma média de 12, 13 litros. Ou seja,
Se eu acelerasse um pouquinho fora do não posso falar, ela faz tipo 11. Tá? Então, assim, ó, resumindo a conversa, não é que é um carro de corrida, mas veja, para ultrapassagem é absurdo o que o meu carro faz. A ultrapassagem, desempenho, é um carro super seguro. Eu já estou há 4 anos com ela, nunca deu nenhum problema mecânico, né? Então, assim, ó, simplesmente eu estou aproveitando o que eu já tenho. Eu estou falando do meu carro, mas a gente faz isso para quase todos a linha de caminhonetes. Isso faz muita diferença. Seria assim, ó, não é seguro. Eu brinco, né? Dinheiro não aceita desaforo, né? A economia é legal, Eu tenho alguns casos aí que eu posso citar, tá no YouTube, e o cliente chegar fazendo 11 aqui, 9.9, 11, 10, chegar em São Paulo fazendo 16 com Ranger 3.0. Isso não é eu que estou falando. Então eu digo para vocês, é uma coisa assim que chega a ser quase absurdo. Land Rover, a gente faz uns kits, inclusive eu desenvolvi aqui na Master Cooler um kit de turbo TGV, que meu colega deve conhecer bem. Então assim, ó, a Land Rover fica absurdamente, tipo assim, ó, é um carro antigo, com uma mecânica antiga, a gente traz ela para o presente, o carro anda igual uma caminhonete nova, moderna, com economia, com desempenho. Então hoje na Master Cooler a gente desenvolve coisas muito bacanas, eu não vou parar de falar, então Marcão, lá contigo lá, tem esse problema de arrefecimento também? Você recebe esses carros? Como? Eu vou perguntar para ele aqui. Então, eu pego muito problema de arrefecimento, mas por causa de vazamento, aí entra mais do cliente não trocar o aditivo no tempo correto, né? Então eu pego muito vazamento de bomba d'água, termostática travando, e aí quando você desmonta, você encontra oxidação, aquela borra, aquela lama, e o cliente não sabe que tem que trocar o aditivo 1 ano, 2 anos, ele só vai completando água. O que eu vejo lá, Paulo, até assim, é uma grande questão, não sei se o Juliano tem lá na região dele, deve ter também, né? O cliente vai abastecer o carro, o frentista dá aquela abertura de capô, quer completar meio litro de óleo, quer completar o litro de aditivo, aí vira aquela bagunça, mistura óleo com óleo, mistura água com aditivo. Pego muito isso. E aí dá borra no óleo, sei lá, e aquela coisa toda. Então, isso eu tenho até cliente... Isso aí é legal você colocar na coluna da revista Autoaventura, você falar sobre isso. Porque isso é um problema comum, né, no Brasil, em qualquer tipo de carro. É uma dúvida, e é uma questão atemporal, né? Você pode falar isso a qualquer tempo, porque essa prática é muito comum, né, cara? Eu tenho até clientes que você fala que eu vou soldar o capô dele para ele não abrir mais o capô no posto de gasolina, cara. Tenho 2 casos, assim, 2 historinhas bem rápidas, que é interessante. A primeira é triste, que uma cliente foi lá e o frentista colocou água do limpador do para-brisa no reservatório do freio. Acontece também. Tá, né? Assim, não sei se ele foi de má fé ou por falta de conhecimento, né? Então, tive que trocar toda a parte do fluido. E o outro interessante, eu vim de São Paulo com a BMW Série 5, eu fui parar o carro no posto para abastecer, fui completar o tanque. E como eu fui encher o tanque, o cara me deu um vale café. E eu fui lá, o frentista, fui tomar um café. Quando eu voltei, ele falou assim, doutor, né? Tem que completar o óleo do carro, tá baixo. Eu falei, sério? Ele falou, sim, tá baixo. Como você viu? Vira a vareta do óleo, tá baixo. Aí eu falei, pô, vamos completar, você mostra que tá óleo. E aí ficou o frentista com o outro procurando, só olhando. Eu falei, então, esse carro não tem vareta, é sensor, né? E ele queria me empurrar um litro de óleo no motor. Então, acontece muito isso. O que é interessante, Paulo, nisso, assim, que eu falo até para os meus clientes e amigos, assim, que você quer ver o nível do óleo do carro, é de manhã cedo antes de sair. Isso. Pega um paninho limpo lá, vai lá, olha. Se quiser ver, né? Motor frio. Motor frio, motor já de noite inteira dormindo, né? Olha lá a tua garagem, se tá pingando óleo embaixo, né? Porque você vai chegar no posto, o teu carro vai estar quente, o fluido vai estar com um volume diferente por causa da temperatura. Ele vai pegar aquele pano cheio de trapo com vestígio de óleo de outro carro, vai cair um fiapinho da estopa dentro do negócio. Isso dá um problema terrível. Depois... E os carros mais novos avisam já, limpador de para-brisa tá baixo, o nível, óleo do freio, tudo. O carro eu vou pedir uma licença pro Juliano, mas não é falta de educação, mas é que a gente precisa mostrar alguma coisa aqui na tela. Me dá 1 minuto, Juliano, você já volta. 1 minuto, não saia daí, por favor, você já volta. Porque a gente vai mostrar justamente isso que a gente tá falando aqui. Essa parte do óleo, do motor lascado aí por causa de questão de borra. A gente vai colocar na tela e a gente vai ver esse problema acontecendo aí, Marcos e Carlos. Né? Marcos, esse foi da tua oficina, né, Marcos? Foi. Esse foi um cliente, ele encostou o carro e estava acendendo luz de óleo, piscava a luz do óleo. Nós medimos a pressão, estava dando pressão muito baixa,
E eu falei, vou remover o cárter para ver como que tá. Aquela peça ali chama pescador, É o pescador. Tá? Ele vai... Tem um cárter e isso é o que puxa o óleo do cárter lá para cima. É um filtro, né? Ele der uma bomba ali, né? Ele tem uma telinha Uma também. telinha, isso. E isso é falta de troca no tempo devido? O que é? Então, vários fatores, né? Completar óleo de motor, às vezes até o óleo que não é Isso que especificado. o Carlos acabou de falar, né? Isso, o carro vem um óleo 5W30, o cara põe um 10W40, isso acontece muito, né? O cara do posto não sabe que óleo, vai enfiar qualquer óleo no carro dele. E fio mais caro, talvez. É, o mais caro, que é para ganhar comissão. Ultrapassar o tempo de troca do óleo, que é importantíssimo, tá? E sabe uma economia besta? É trocar o óleo e não trocar o Não filtro. trocar o filtro. Ah, não, isso aí é uma Tem bobagem. gente que acha Você que tem, fica com vestígio do óleo anterior no filtro. Mas entendeu? quando eu tive meus primeiros carros, que eu nem falava de carro ainda, eu ouvi essa história. Não, uma troca sim, uma não. Entendeu? Tinha a troca isso. do não. Aí você só fazia a troca do óleo e não trocava o filtro. Só que dentro do filtro antigo fica um vestígio do óleo anterior. Sim. Se você vai drenar o óleo e colocar um outro óleo novo, Dá que deficiência. muitas vezes não é da mesma especificação, já está com um aditivo mais moderno ou um aditivo mais antigo, ele vai misturar com esse restinho que está dentro do filtro. Aqui nós temos um vazamento, né? Nesse caso, ele deu sorte, porque eu tirei o cárter, eu olhei, e não teve problema na parte interna do motor, né, de lubrificação, não chegou a danificar. Mas Somente limpeza. aquilo ali é tudo... chama de borra, né? Que a Borra. gente chama. Aquilo tá dentro do pescador, aquela gordura ali, né? Ó, você tira um cárter, parece que tem manteiga, acontece como se fosse uma manteiga, e tem Certo. outros que ficam igual um carvão preso. Tá, esse E carro... usa uma gelatina também, Mas né? é isso. É. Nesse aqui estava começando, então assim, ele não teve nenhum prejuízo financeiro, né? Foi um serviço bem simples de ser feito e não teve que montar o motor, nada. Mas tem casos em que abrir o motor do carro, porque faz barulho, risca a parte de cima, comando. Tudo por falta de lubrificação, ele já não vai ter o mesmo... Pela falta de cuidado básico. Básico. Sim. Básico. E ele mesmo comentou, pô, eu não sabia, eu ia completando o óleo, estava baixo, foi erro dele, não sabia. Então assim, por mais que a gente ache que não acontece, tá? Tem muito cliente que ainda é mal informado. Nós quanto a vamos isso. falar de carro hoje, assim. Vamos botar carro antigo, mas carro de 10 anos para cá, se você está completando óleo, tem alguma coisa errada no teu carro, né? Ou você está com algum vazamento, ou internamente está queimando, ou está vazando. Então, se você faz a medição, vê que está faltando, você não tem que completar, você tem que ir lá ver o que está acontecendo, se está com algum vazamento, algum problema. Não ficar só ali, né? Completando. Tá completando toda semana, né? Ô, Juliano, quem faz o trabalho ali na Master Cooler, ele vai precisar tomar um cuidado maior do que o carro vai, entre aspas, comum? Ou como é que funciona? Depois que ele trocou o radiador, como é que passa a ser esse cuidado, essa manutenção básica? Bom, querido, assim, ó, a gente vende um produto aqui e a gente explica como funciona e tal. Então, basicamente, para ter uma garantia do equipamento, a gente praticamente quase que exige que ele troque o aditivo dentro do prazo, né, na especificação, para que o aditivo, se ele passar do tempo, é como ele está explicando aí do próprio óleo, né? Tem que trocar o óleo, o filtro no tempo certo. O aditivo acaba prejudicando. Então, em vez de ele fazer o trabalho dele, que é aumentar a refrigeração e fazer a lubrificação do sistema, né, ele acaba prejudicando, ele acaba estragando o sistema. Então, se a pessoa que a gente vende o equipamento, ela cuida direitinho, a gente dá o tempo de garantia e a gente orienta, explica como ele deve fazer, se é no prazo lá, 40 mil quilômetros, ou uma vez por ano, ou cada 6 meses, a gente explica para cada cliente e para cada caso. Então, a gente tem equipe comercial. Por quê? Porque a gente vende mais de 200 produtos diferentes. Então, a gente vende desde o radiador para o Gol original turbo, que a pessoa turbinovo ou tem já um carro turbo, uma caminhonete, quer dizer, cada caso tem uma especificação técnica específica, né? Então, acho que meus colegas vão poder falar a mesma coisa, né? Mitsubishi lá, fábrica, você tem que trocar o aditivo com tantos quilômetros ou um período tal. Aí a Toyota, né, tal. A Land Rover tal. Então, cada caso é um caso, mas assim, ó, a orientação que a gente dá é que para o cliente que tem o carro X, que observe no manual do carro ou entre em contato conosco ou com a concessionária para que eles passem as informações do aditivo correto indicado para o seu veículo e o tempo de troca. Se cuidar disso, o radiador dura e funciona tudo muito bem. É assim que a gente como a gente explica para as pessoas que estão aí conosco, né? É assim que a gente trabalha.
Hoje, Paulo, o aditivo do radiador, o arrefecimento, ele é muito mais importante do que simplesmente refrigerar o radiador, o motor. Ele está ligado com o motor de partida, com turbina, ele refrigera uma série de outras. Alternador. O motor, veículos com start-stop, ele refrigera com turbina. Então, não é isso, Juliano? Então, se você não cuidar dele, você vai prejudicar uma série de outras coisas, não só essa questão. Entendeu? Quer dizer, são consequências. Tem que fazer o cuidado aqui para você ter a base de uma série de coisas. Eu tenho um cliente que aconteceu um problema com o carro dele, que começou a vazar aditivo dentro do carro. Aquele cheiro de aditivo queimado. Você já deve ter feito isso daí. A gente fez a medição e viu que estava vazando do evaporador, que fica dentro do painel de instrumentos. O carro com ar quente tem um radiadorzinho pequenininho, que ele troca calor com água do radiador para esquentar o ar. E ali costuma dar vazamento, né, Marcos? O que aconteceu com o carro dela? O carro dela ferveu, ela foi para um posto de gasolina, o frentista ficou todo feliz, vendeu 5 litros de aditivo para ela. Ó, que beleza. Dando risada. Chegou na oficina, já não tinha mais nada. Eu falei, tava na garantia o carro. Tava na garantia, estava no 2º ano. Ela foi direto para a concessionária. O que o cara da concessionária fez? O cara tirou o aditivo do radiador que sobrou, fez uma análise no laboratório e provou que não é o original de fábrica, o aditivo dela. E ela perdeu a garantia e não fizeram esse conserto na garantia. Em torno de R$ 2.500 um serviço desse. Que foi esse aditivo do posto. O aditivo do posto, porque ela foi lá e colocou. Então ela perdeu a garantia, o defeito foi antes do aditivo. Sim. Mas por ela ter colocado esse aditivo, ela perdeu a garantia. Quando bateu lá, bateu o aditivo do posto, já era. Olha só. Um comentário, deve saber melhor do que a gente. Recentemente teve uma matéria, 2 meses, que os caras de posto colocavam um corante na água e vendia como aditivo. Groselha? Colocava. O Juliano deve saber, Juliano. Você chegou a ver isso? Não. Picaretagem incrível. Dá pra escolher a cor do suco. Suco. Eu acho que o problema aí é quando isso acontece, aí o pessoal coloca todos vocês numa laranja só, numa laranja podre. Como se todos vocês fossem pilantras, o que não é verdade. Quer dizer, por causa de todo mundo paga, né? Exatamente. Aí qualquer um de vocês aqui vai passar alguma coisa pro cliente, a gente fala, você tá querendo me enganar. Você tá querendo levar vantagem. Teve gente que brincou, não vai pro corante aí não, né? Falei, não, lógico que não. Teve lógico, ele viu a matéria recentemente e perguntou se era verdade. É verdade, isso acontece. Tem modelos hoje que você não compra mais ele concentrado para você diluir na própria oficina. Isso. Ele já vem no galão, já pronto uso. Na diluição correta. Você só completa. Completo, de pronto uso. Somente acho que a Hyundai, alguma coisa, tem esse tipo de aditivo. Mas você trabalha com... Você trabalha com a parte mais raiz, não? Não, esse já vem pronto para esse modelo de carro. Já vem para esse. Já vem para esse tipo de carro. Você já vem com ele já da diluição correta. Já, entendi. Então, já compra um galãozinho. Eu tenho esse lá. Eu tenho 3 tipos de aditivos, né? Cada montador uma cor, né? O corante, né? Aí a Mitsubishi ela usa o azul, às vezes o Audi usa o rosa, então cada carro usa um corante. Aí você também não pode estar misturando, tem que ter todos lá. Ô Juliano, para você dar uma mexida no carro, trocar radiador e tudo, isso é válido para qualquer motor? Ou, dependendo do motor, dá para fazer, mas não vai esperar uma grande mudança? Ou tem motor que realmente não dá? Esse tipo de motor não existe como mexer? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, como nós somos, hoje, atualmente, nós somos fábrica, né, e desenvolvedores, não tenho nenhum modelo que eu diga, que você diga assim, eu preciso de tal radiador, a gente desenvolve. Inclusive, recentemente, a gente fez 3 radiadores aqui, né, de uma Lamborghini, né, já fizemos de Ferrari, de vários modelos, BMW todas. Inclusive, já há muitos anos eu trabalhava com uma empresa, trabalho hoje, mas trabalhava com uma empresa, não vou citar nome, né, com carros importados. Então, muito da tecnologia da Master Cooler hoje, da gente desenvolver produtos, porque a gente acabou tendo acesso a esses radiadores de esportivos de alta performance. Então, a gente aprendeu. Desculpa falar dessa forma, mas é oportunidade, né? O cavalo passou encilhado, a gente montou e aprendeu. Então, muita tecnologia, muita coisa que a gente usa hoje na Master Cooler é de super esportivos, que tive a oportunidade de
está consertando, reparando, aprendendo a trabalhar, né? Com algumas empresas aí do mercado. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não tem nenhum tipo de radiador de nenhum modelo de carro nacional importado que a gente não consiga, que a Master Cooler não consiga melhorar a performance. Tem como, não tem como não. Então, a gente tem ferramenta hoje, nós temos máquina de corte, água, CNC, máquinas para conformar, dobra, a gente faz também parte de pressurização, a gente desenvolve totalmente, tanto que agora recentemente fez uma Mercedes biturbo V8, nós fizemos toda a parte de refrigeração nova dela, quer dizer, não, é projeto, a gente trabalha em cima e não tem como não fazer. Dá para fazer sim, e a gente aceita o desafio, a gente curte o desafio, é muito legal, quem acompanha sabe. É um trabalho personalizado, então. Total. E aí, depois que a gente desenvolve, a gente divulga e tem muita gente que tem, de repente, esse carro e quer também, né? Então, hoje a gente consegue realmente melhorar a performance dos carros dentro do que a gente faz, né? E estamos começando a entrar nesse nicho aí de caminhonetes, né? E está melhorando muito a performance, desempenho, tudo. Está ficando muito legal. Só nos acompanhando, pessoal, para entender o que eu estou falando. É muito legal. Muita conversa, muita história. Legal. Você falou que tá exportando, né? Tá mandando para fora do país já algumas coisas. O que você está mandando para? Nós estamos montando kits e estamos mandando para os Estados Unidos a linha Land Rover. Porque assim, nós desenvolvemos um radiador, porque o Land Rover ele é um carro que foi desenvolvido muitos anos atrás, na Inglaterra, né? É um carro engraçado, né? Meus colegas acho que sabem, tanto quanto eu, que a bomba d'água fica no lado superior do motor. Tanto que se vazar um pouco de líquido de arrefecimento já ferve, né? E ele já é um carro que ferve sozinho, já a gente brinca, né? Que o Land Rover, principalmente a 110, né? As Land Rovers mais antigas, né? A 90, 110, né? Então a gente desenvolveu um radiador que ele é plug and play, ele encaixa lá e ele refrigera praticamente o triplo. Então veja que aquele problema de refrigeração do Land Rover a gente eliminou com esse nosso radiador. Então a gente tem um sistema, a gente coloca um alarme no reservatório, caso baixe um pouquinho, ele já aciona o alarme para a pessoa ir lá e fazer colocar o líquido, descobrir se ou é o próprio radiador, ou é uma mangueira, ou é um motor, ou uma bomba d'água, o que está vazando, por quê? Para não perder o motor, né? E nós desenvolvemos também um sistema de turbina TGV. Para quem não sabe, turbina TGV, turbina de geometria variável. Que é o sistema das caminhonetes modernas, né? Então, assim, é tudo brinco, né? Que é tudo que dá de pressão na baixa, na média e na alta. Então, ou seja, você aproveita o motor desde a baixa até a alta. Isso eu falo na linha Land Rover. E nós estamos começando a mandar para os Estados Unidos isso aí. O pessoal já está começando a curtir e dentro em breve nós vamos montar uma linha para mandar para lá que seria a porta, a gente brinca, né? Que é a porta de entrada, né? Porque Land Rover é o mundo todo. Então a gente está já indo para um outro degrau dentro da Master Cooler. Está muito legal esse projeto. O que falta aqui na região é uma concessionária Land Rover, né? Tinha, né? Tinha Altstar, né? Na época que era Land Rover, eu fui gerente lá da concessionária na época, cuidava da Land Rover e da Volvo. Mas eu fui pro final já para encerrar a concessionária. Mas cogitou-se depois que viriam para cá, tava falando, mas não virou. Não sei se uma concessionária, estou falando daquela loja enorme, porque é tudo muito caro, você deve ter um padrão da marca, né? Que você trabalhava, eram 3 marcas junto, né? Era Kia, Volvo e Land Rover. BMW também estava junto, não? Não, então já era o Marquinhos. Era 3 marcas junto. Isso. Eu lembro. Eu trabalhei na época da Agulhas Negras ainda atrás. Agora, você para montar um dealer aqui em qualquer cidade, você tem que ter tanto a parte de vendas, pós-vendas e um showroom, né? Tem que ter os dois juntos. Não pode só ter parte de vendas ou oficina, tem que estar tudo junto. O que acontece? Você tem uma operação muito cara. Sim. Enfim, aí você tem que ter um volume. Eu até entendo se alguém me disser assim, olha, não há volume que pague a operação e dê lucro, porque você é uma empresa, a empresa tem que dar lucro, é assim que funciona, o mundo é capitalista. Então, talvez não tenha volume para pagar essa operação. Mas, viu, Juliana, a gente sente falta aqui na Baixada, às vezes, de algumas marcas que não estão com as concessionárias. Então, por exemplo, a Land Rover não tem, a Volvo não tem concessionária, a própria Jaguar Land Rover
Não tem aqui. a Mitsubishi teve um hiato, agora nós temos. Isso. Mini Cooper também não tem. Mini Cooper também não tem, né? Você tem. Da Mini Cooper mesmo, você não tem. Enfim, Curitiba, como é que tá a praça aí? Tá com todas as marcas? Como é que tá? Bom, na verdade, assim, nós temos aqui em Curitiba, aqui na região sul, várias empresas que são especializadas, né? Não vou dizer que são concessionárias, né? Mas nós temos aqui várias oficinas, né, que são à frente, né? E a gente atende também eles, e eles estão fazendo um trabalho muito bacana. Então, aqui no sul, graças a Deus, a gente está fazendo um trabalho bacana, a gente está tendo um apoio bacana dessa galera aí, e graças a Deus estamos fazendo acontecer, né? Está acontecendo mesmo. As pessoas estão aderindo, estão vendo que o que a gente está fazendo aqui né, funciona, né? E realmente temos aí Land Rover, oficinas especializadas aí, Mini Coopers também, tem algumas oficinas que trabalham já também com Jaguar. Então, está acontecendo aqui. Aqui em Curitiba temos algumas empresas aí que estão trabalhando focadas em cima disso. É uma pena, São Paulo é tão grande, né? Não, São Paulo tem. A Baixada, mas né? Mercado de Santos, Baixada Santista, realmente tem esses... Em São Paulo você encontra. São Paulo você encontra até concessionária Ferrari, você encontra de todas as marcas. Isso aí é tranquilo. Mas na Baixada só somos nós aqui mesmo. Toda a Baixada Santista, quem tem as maiores marcas é aqui em Santos. Sim. Nenhuma cidade circunvizinha tem. É verdade. Cidade de Santos, né, especificamente. Eu ia despedir do Juliano, mas eu quero que o Juliano fique, porque tem nós temos... Você falou de contar a história, mas eu quero que o Marcos conte uma história pra gente. Eu tô pegando ele de surpresa, mas ele não vai ter problema de contar. Vai ser fácil. Você sabe, Juliano e Carlos, e todos aqueles que estão nos assistindo, o Marcos já entregou um carro para um astro da música mundial. Nossa. Na época da BMW. Verdade. É verdade, não é? Conta a história, então. Eu trabalhava na BMW em São Paulo, hoje não existe mais, porque era na Marginal, né? Entre a Ponte João Dias e Morumbi. E eu era consultor técnico na época, né? Eu atendia a BMW do Brasil. E o cara que cuidava do carro da frota e do marketing, ele me ligou e falou: Marcão, eu tô com você tem uma série 5 azul com interior bege aí? Eu falei: tá comigo, fez a revisão, eu já fiz higienização, tá pronto o carro? Eu falei: tá pronto. Daqui 40 minutos eu vou buscar o carro. Eu falei: tá bom. E isso é um praxe normal deles. Daqui a pouco eu tô lá, vieram duas série 7 blindadas, né? Que era o motorista do presidente, não lembro o nome dele na época, e eram os seguranças, né? E vieram mais dois X5 atrás. Eu achei muito movimento para aquele dia, para pegar esse carro. E aí o cara do marketing, ele veio, dei a chave na mão dele, e no mesmo momento abriu a porta da série 7 e me sai uma pessoa diferenciada com óculos vermelho, e ele conversando com um cara em inglês, assim do lado, e aí eu peguei e dei a chave na mão dele. E era o Bono de volta, viu, tio? O vocalista, ele veio pro Brasil que dirigiu o carro. Então ele foi pra pegar o carro para dirigir em São Paulo, que ele não queria ter motorista. E aí quando eu vi, eu não acreditei na hora. E eu dei a chave na mão dele, ele me agradeceu. Aí Tu não abraçou ele, nada? Não, porque na época a BMW tinha dois sócios. Tinha uma rainha da Inglaterra e o Elton John, que ficavam em São Paulo tomando um chá da tarde. Tu achava que era... Eu achei que era mais um sócio que eles tinham colocado. Pô, eu achei que fosse, não ia imaginar. Achou que era... Ainda bem que você não pulou nele e tentou arrancar a peruca, impostor, né? E aí ele pegou... Achou que fosse pegadinha. E ele pegou e deu a chave na mão dele, e, enfim, mas tive esse contato rápido, né? Ou no Votos do YouTube. Já apareceu alguma figura assim de projeção nacional, mundial, lá pra fazer algum trabalho na Master Cooler, Juliano? Na verdade, assim, nós tivemos a oportunidade, uns 8, 9 anos atrás, participar, né, de um evento, né? E eu realizei um sonho meu, né, que foi conhecer o Tifuse. Inclusive, ele palestrou, eu troquei uma ideia com ele, mostrei um trabalho que eu fiz, até tem um radiador dele autografado aqui, sabe? Tifuse, pra mim, eu digo assim, o cara fala, qual que é o teu super-herói? Homem-Aranha, Superman? Não, meu super-herói é Tifuse, cara, que eu acho que é o top mundial, não tem pra bater o cara que realiza, desenvolve, cara, é show. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo, bati uma foto, tem aqui, ó. Eu era mais gordinho na época. Ele faz e mostra, né? Tifuse. E assim, foi emocionante para mim. Eu posso dizer que depois dessa época aí, deu um start na minha cabeça, na minha empresa. E hoje eu posso dizer para você que muito do que a Master Cooler é hoje é graças à inspiração que eu tive
de ter conhecido, ter ouvido o Tifuse, né, aqui no Brasil, foi a última vez que ele veio no Brasil, então foi uma coisa bem emocionante para mim. Isso aí é uma coisa Legal. que tem história, uma hora eu conto história pra você. O cara é Show de fera bola. mesmo, o cara é fera. Não, mas ele vai contar a história, porque nós estamos conversando antes de começar o podcast, ele já me falou que ele estará em São Paulo em breve. Eu já falei, então você tem que estar em São Paulo, desce a serra, né? Quem está em São Paulo, Sim, claro. em 40 minutos tá na Baixada. Aí você vai participar na mesa do podcast. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, assim, ó, tem uma história bacana da Master Cooler para contar para vocês. Hoje, a Master Cooler tem 42 colaboradores, a gente está em fase de expansão ainda. Dentro da pandemia, março de 2020, nós estávamos em 12 colaboradores. E dentro da pandemia, com uma criatividade e coisas que a gente desenvolveu, a gente cresceu absurdamente. E eu quero contar essa história para vocês. Acho que vocês vão achar bem interessante. Você não pode contar? Quer deixar para o próximo? Vai contar hoje? Ou... Se vocês quiserem que eu conte, eu posso contar. Se quiser deixar para o próximo, fique à vontade. Vocês sabem. Querem que eu conte, eu conto. Você que manda, Marcão. O programa é seu. Eu não mando em nada. Não, Paulo, o programa é seu, né? Eu não quero esticar muito seu. Eu não quero esticar muito o seu programa aí, né? Conta, que depois você traz mais histórias quando você estiver pessoalmente. Conta. Tem muita história bacana, muito. Então conta essa. Então vou contar essa. Bom, Então conta. pessoal, o negócio é o seguinte. Há 5 anos atrás, eu tinha um sonho de montar a Master Cooler. A Master Cooler hoje é uma empresa que é top one nacional. Hoje, eu brinco, né? Eu desafio. Hoje, dentro do meu nicho de mercado, a Master Cooler ela é número 1 no Brasil. A gente tem um destaque muito bacana dentro do nosso segmento, que é arrefecimento, nosso nicho de mercado. Então, há 5 anos atrás, a Master Cooler não existia praticamente. Eu era mais uma oficina de radiadores, né? Aí, através de um evento que eu fui, né, do Fator X, do Super, eu, tipo assim, virou uma chave na minha cabeça. Eu entendi que eu precisava estudar, eu entendi que eu precisava mudar meu perfil. Eu tinha 110 quilos, né? Na época eu fiz uma bariátrica, que era uma coisa que eu precisava fazer, por causa de saúde e tal. Então hoje eu sou outra pessoa, totalmente. Se você me vê nos vídeos antigos e me vê hoje, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era. Acredito que melhorei, acredito, né? E acabei que fui evoluindo, investi, comecei a trabalhar diferente dentro do mercado, né? Com marketing de diferenciação, internet. Em 2012, eu posso contar, vou ser mais objetivo. Em 2012, quando chegou a crise, eu loquei um barracão, um pouco antes da crise, né, do Covid. Nós estávamos em 12 colaboradores, comprei algumas máquinas e tal. Eu falei, meu Deus, e agora? Falei, vou quebrar, vou quebrar. Forçaram a ficar 15 de março de 2020. Me forçaram, a prefeitura falou, ó, fecha a empresa 15 dias. Aí eu descobri o quanto eu era frágil. Se eu ficar mais 15 dias fechado, eu vou quebrar. E eu fazia um investimento aí de R$5 mil nas redes sociais para mostrar meu trabalho, né? O tráfego pago, no caso, né? Então, e aí o que eu fiz? Eu comecei a investir um pouco mais, mostrar o meu trabalho, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, 20 mil reais, e aí nas redes sociais. Aí eu comecei a abrir como é que eu vou explicar para vocês? Eu tinha um público lá, X. Aí, quando eu comecei a partir para esse lado digital, até desenvolvi cursos, trabalhei os cursos de preparação automotiva e de mecânica, né? Aí comecei a ampliar, aumentar o meu público, e o meu faturamento foi dobrando, triplicando, quadruplicando. Hoje o meu faturamento é 10 vezes maior do que era quando eu entrei na pandemia. E isso tudo por quê? Porque eu fui na contramão da pandemia. Enquanto todo mundo, fala, cara, o mundo vai acabar, eu lutei, eu aumentei o esforço para não baixar a frequência. E acabou que aumentou muito mais o meu movimento e tal. Então, eu tô, quase turbinando essa história, mas assim, ó, a minha vida mudou. Aí comecei a estudar, fazer novos cursos, entrei em várias novas esferas, né? E hoje a Master Cooler está se tornando uma empresa que logo vai ser internacional. E isso que eu estou dizendo para vocês era uma coisa que era para mim inatingível, né? Era uma coisa fora de uma realidade, né? Há 5 anos atrás, quando eu fui no evento, eu lembro que o sócio Pedro Super falava, poxa, vocês hoje empresários estão brigando por uma fatia de 2% do mercado nacional, né? Nós estávamos em 4 mil empresários naquele local. Vocês estão brigando aí, mas ó, tem 98% do mercado internacional para vocês trabalharem.
Aí eu olhei aqui e falei, cara, aqui não tem cabimento, mas é muito legal essa história. Hoje, 5 anos depois, eu já estou mirando o mercado internacional. E eu acredito que a Master Cooler dentro de breve vai virar uma empresa internacional, né? Então, cara, a história é muito legal. A hora que der, eu quero contar melhor essa história com vocês, né, mesmo. Então você já tá marcado, então você vai, quando você estiver em São Paulo, você desce a serra, liga pra Carol, tá, pra marcar com a gente. E quero agradecer a Carolina Lara, da Lara Comunicação também, por ter feito esse meio de campo. E já tá marcado. Conhecer os colegas, quero ter contato com os colegas aí, tem muita coisa boa pra trocar. Com certeza, com certeza. E conte com as mídias Autoaventura, revista Autoaventura, podcast Autoaventura pra divulgar a Master Cooler. Temos muita coisa boa aí pra Ótimo, trocar. Ótimo. Juliano, obrigado pela sua participação, hein? Eu que agradeço. Valeu. Eu que agradeço. Prazer te conhecer. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Tudo que dá, galera. Fique com Deus. Valeu. Tchau. Marcos, eu agradeço também. Fazia tempo que a gente não se falava. Isso. Você passou um dia na porta Passei da empresa, um dia, rapidamente. tava falando com umas pessoas quando a gente ia começar o projeto do podcast. Nos cruzamos ali na frente. Isso, não falei com você na época, você também estava estruturando e a gente também estruturando e indo de um lado pro outro. Deu certo. E está aqui. Tudo acontece no tempo, né? Sim. As coisas têm o tempo certo. O problema é que a gente quer antecipar o tempo, né? O Carlos tá sempre pegando lá, né? Vamos lá, Marcão, fazer um... Vambora. Aí. Parceiro aí. Quero te agradecer demais a presença. A Car Consult tá caminhando, então. Tá caminhando já 1 ano e 3 meses. Tá indo muito bem, não posso reclamar. Mês agora de janeiro foi muito bom para mim. Dezembro também foi. E bom. Estamos caminhando. Passa o endereço para nós aí. Isso, na rua Comendador Martins, 242, esquina da Vila Matias. Quase na Joaquim Távora ali, né? Bem esquina. Quase esquina com a Joaquim Távora. Isso. Um pouquinho antes ali, você sobe ao Comendador Martins, um pouquinho antes da Joaquim Távora, lado esquerdo ali. Isso aí. Passei ali na semana passada. Mas não consegui. Aliás, uma das razões de eu não entrar é porque tinha carro até a porta. Que bom, né? Que bom. Sabe o que é engraçado? Hoje eu tenho que coordenar volume, manobra de carro. Né? Que bom. Tem que coordenar isso, porque fica carro para lado. Eu não gosto de carro na rua, de cliente, então tem que movimentar, isso fica ali, isso vai sair primeiro, isso põe... Mas esse é o problema que eu gosto de ter. É muito legal isso. É o problema que eu um problema fácil de resolver, né? O problema que eu gosto de ter é esse. Isso aqui eu vou cuidar ali na frente, porque agora eu tenho que priorizar esta parte aqui. Quer dizer, você tem o que... Isso. Você tem o quê, né? Você não tem só isso, você tem... Ou você não tem nada, você tem o Não, o administrar, WhatsApp né? não para, telefone... O WhatsApp qual é? Vamos lá, tá aqui. Depois a colinha. Eu falei, eu não ligo pra ele, né? É o 98120-4889. Repete, por favor, código de área 13. 98120-4889. Obrigado pela presença, então até a próxima, hein? Valeu. Muito Valeu, obrigado. Marcão, até a próxima. Carlão, próximo... Partimos 24. 24. Quem diria, hein? Vamos chegar Tá indo longe, hein? Tá indo longe. Será que a gente chega no 100 logo? Poxa. Eu tô quase um quarto disso, hein? Vai dar tempo, pô. Não é? Chegaremos lá. Então tá bom. Tinha um candidato que dizia que esse slogan, né? Juntos chegaremos lá. Né? Juntos chegaremos. Uma FIF. FIF, domingo. Eu não gosto de falar em política aqui, mas só pra contar uma história rápida. Não faleceu? Não, ele coordenou campanha, inclusive. Então, desculpa. Ele era presidente, eu esqueci agora, claro que vai me fugir o nome da entidade agora, mas ele cuidava daquele impostômetro que fica contando em São Paulo lá quanto que você paga de imposto nos produtos. Exatamente. E uma vez ele veio a Santos trazer o impostômetro, mostrar como é que era e tal, e caiu pra Paulo Rogério falar com ele. Ok, tudo bem, fui lá. Só que eu já fui com aquilo, a FIF. Aí ele fui lá, contei a história, tô lá anotando e tal. Tô lá anotando que eu sou do tempo do bloco e caneta, né? Tô lá anotando o que ele fala e tal. Aí eu falei assim, bom, perguntei assim pra ele, nós temos o problema aqui, tá sendo mostrado, todo mundo sabe, mas a solução qual é? Ou as soluções quais seriam? E basicamente ele falou que era ações de todos. Então, é o empresário, é o governo, é a população, são as entidades de classe, todas. Eu falei assim, então... Aí, quando ele acabou de falar, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, eu vou perguntar. Eu falei, então seria uma ação conjunta de todos os setores? Ele falou, Falei, então só quer dizer que juntos chegaremos lá? Você me falou isso. Falei pra FIF. Falei pro Guilherme e a FIF Domingos, é verdade. Ele deu risada. Acabou a entrevista, né? Carlão, até a próxima, então. Até a próxima, Paulo. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Hoje o papo foi raiz. E assim teremos também. Vamos falar um pouco de esporte, um pouco de aventura e muito de auto também, porque esse é o podcast Autoaventura. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, senta o dedo, dá moral pra gente e divulga aí pra todo mundo, joga nos seus grupos pra audiência bombar e a gente poder divulgar
O assunto alto, assunto aventura e autoaventura. Obrigado a você, até aqui nos ajudou o Senhor.